doutores, caros docentes, investigadores, estudantes, trabalhadores não docentes e não investigadores da Universidade dos Açores aqui presentes, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, caros amigos. Nesta breve alocução, começo por saudar a presença de todos vós na cerimónia solene da atribuição do título de Doutor Honoris Causa ao Dr. Roberto de Sousa Rocha Amaral. Num cumprimento que estendo aos outros polos da Universidade e a todos quantos seguem em direto, via internet, nos Açores, no continente e além fronteiras. Saúdo de uma forma muito especial o nosso homenageado, Dr. Roberto Amaral, sua mulher, filhos e restantes familiares, assim como todos os convidados pessoais, pelo importante cunho afetivo que conferem a esta cerimónia. Um agradecimento particular aos muitos que, não podendo estar presentes, nos enviaram as mais variadas mensagens de felicitações para o homenageado e manifestaram elevado apreço pela nossa Academia. De alguns recebemos mensagens escritas que, não podendo aqui ser integralmente reproduzidas em virtude do alinhamento do evento, em breve faremos chegar ao Dr. Roberto Amaral. Nos termos regulamentares em vigor, a Universidade dos Açores concede o título de Doutor Honoris Causa a personalidades eminentes, nacionais ou estrangeiras, que pelo seu percurso de vida se hajam distribuído na atividade académica, científica, política, cultural, cívica ou profissional, tendo contribuído para o prestígio e engrandecimento da Universidade, da região, do país e da humanidade. A proposta que deu origem ao ato que hoje celebramos teve origem na República, foi acolhida pela então Presidente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, a doutora Ana Gil, e teve o importante apoio pessoal e incondicional da doutora Maria José Gil, à data da Presidente do Conselho Geral, e da doutora Gilberta Rocha, professora catedrática aposentada desta Universidade, as quais consultei sobre a iniciativa. À professora doutora Gilberta Rocha agradeço reconhecido o facto de prontamente ter aceitado o convite que lhe enderecei para ser madrinha do nosso homenageado. Muito obrigado. A concessão do título de Doutor Honoris Causa ao Dr. Roberto Amaral mereceu também a concordância do Conselho Científico da Universidade dos Açores, órgão a que agradeço, na pessoa da sua Presidente, professora doutora Teresa Medeiros, o claro reconhecimento do percurso do nosso homenageado. O Dr. Roberto Amaral tem, efetivamente, um percurso notável sob o ponto de vista cívico, cultural, económico e político. Mas são, sobretudo, a sua humildade, a sua disponibilidade e a sua manifesta generosidade que o tornam uma pessoa invulgada nos tempos que correm. É a sua forma abnegada de estar na vida, a sua entrega desinteressada às causas que abraça, o seu compromisso para com aqueles que serve e com quem trabalha, que verdadeiramente o distinguem. Com uma forte ligação à Universidade dos Açores, primeiro como membro cooptado do Conselho Geral e depois como individualidade externa do Conselho Geral da Fundação Gaspar Frutuoso, ao longo da sua carreira foram várias as distinções que mereceu, designadamente a insígnia autonómica de reconhecimento, atribuída pela Assembleia Legislativa Regional em 2015, e o grau de Comendador da Ordem de Mérito, atribuída pelo atual Presidente da República em 2019. Apesar de tudo isso, quando há alguns meses atrás lhe comuniquei que era a intenção da Universidade dos Açores atribuir o título de Doutor Honoris Causa, a sua primeira reação foi a de que não poderia aceitar tal honra por não se considerar digno para tal. Como alguns puderam testemunhar, não foi fácil
convenceu-o de que estava enganado. Perante tão ilustre plateia, reitero o que na altura lhe transmiti. Para além do justo reconhecimento de uma vida profissional, política e cultural tão marcante e de um caráter pessoal tão nobre, aspectos que a sua madrinha irá certamente relembrar, releva que é uma honra para a Universidade dos Açores poder contar consigo, a partir de hoje, no seu quadro de doutorados, e um privilégio para todos nós passarmos a ter um colega como um dos mais notáveis açorianos do período democrático e autonómico que vivemos. Bem-haja, tenho dito. Vai agora usar da palavra a madrinha do homenageado, professora doutora Gilberta Margarida de Medeiros Pavão Nunes Rocha, que irá preferir o elogio do doutorando. Peço desculpa, mas esqueci-me dos óculos. Magnífico reitor, senhora Presidente do Conselho Científico, senhor Dr. Roberto Amaral, senhor representante da República na região autónoma dos Açores, Excelência, senhor secretário, subsecretário regional da Presidência, em representação de Sua Excelência, o Presidente do Governo Regional dos Açores, senhor Presidente do Partido Socialista, senhor Deputado à Assembleia da República, senhor Juiz Conselheiro da Secção Regional do Tribunal de Contas, digníssimas autoridades civis, militares e religiosas, senhor Presidente do Conselho Geral da Universidade dos Açores, senhora Presidente da Direção da Associação Académica da Universidade dos Açores, autoridades académicas, senhores doutores, estudantes, minhas senhoras e meus senhores. Roberto Sousa Rocha Amaral, um percurso cívico, político e profissional. É com muita honra que nos cabe fazer a apresentação pessoal do Dr. Roberto Sousa Rocha Amaral e do seu trajeto cívico, político e profissional nesta sessão pública que pretende conferir-lhe o grau de doutor honoris causa em Ciências Sociais pela Universidade dos Açores, uma instituição com a qual tem vindo a colaborar de uma forma mais direta nos últimos anos. É ainda a universidade da região onde nasceu e viveu grande parte da sua vida, exercendo atividades de grande relevo que desejamos aqui realçar. Há uma visão sustentada em factos, mas também em sentimentos e emoções de quem com ele tem tido o privilégio de conviver há já cerca de 50 anos. Permitem-me que inicie por uma nota pessoal. Com o conhecimento iniciado em 1971 por razões familiares, cedo se transformou em amizade, uma amizade aprofundada ao longo do tempo, sustentada nas ideias sobre a vida e a sociedade, onde estas tinham, porventura mais do que hoje. Bom, isto pode ser uma simples percepção de quem se encontra nesta fase da vida. O contexto social e político era propício e a idade também, pois começávamos novos percursos, não só em termos de afetos, mas também de modo de vida. Ele de regresso à sua terra natal para o exercício de uma profissão, e eu transitando bruscamente da pacata cidade de Ponta Delgada para o grande movimento,
na altura assim percepcionado, da capital e principalmente para a vivência universitária. É nesse ano que começa a frequentar o então Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, o ISCEF, cruzando-me com o Roberto Amaral, que finalizava a sua licenciatura em Economia e regressava à Ponta Delgada para uma vida plena de atividades, o que então já se previa. Embora a amizade que ainda hoje nos une tivesse um longo caminho a percorrer, guardo com particular carinho as capas duras com as golas do ISCEF, que fez questão de me passar em testemunho o que para mim simboliza não só o início de uma nova vida, mas também uma transmissão pessoal do que viriam a ser os futuros anos de várias partilhas familiares, cívicas, políticas. A riqueza da sua vida pessoal, como profissional e cidadão, não torna fácil esta minha apresentação e justificação do grau que hoje se lhe confere, já que abarca um conjunto significativo de atividades relativamente diversas, mas que têm sempre como pano de fundo a sua verticalidade enquanto cidadão e a competência como profissional, vetores que se cruzam qualquer que seja o enfoque que desejemos realçar. Começamos então por sinalizar aquele em que sempre estive mais próxima, pelo menos a partir de determinada altura da minha vida adulta, a participação cívica, o exercício de uma cidadania ativa, o debate dos temas da política e do consequente desenvolvimento da sociedade, temas muito caros aos estudos em ciências sociais. O debate político, mas também económico e social em sentido amplo, foi para nós sempre uma constante, quer no convívio familiar, depois do meu regresso a Ponta Delgada, partilhado também com a Angelina Balacó, que bastante o enriqueceu, como e principalmente em grupos de amigos de que se releva o convívio decorrente da criação em 1993 do Fórum Açoriano, tendo o Dr. Roberto Amaral como presidente da direção, e do percurso desta associação cívica de modo mais sentido e até empenhado nos primeiros anos, como normalmente acontece quando nos dedicamos a criar qualquer organização, sem com isso querer minimizar o contexto da época. O papel de cidadão empenhado pelo devir da sua terra, do Dr. Roberto Amaral, é de grande centralidade na sua consolidação, fazendo uma ponte imprescindível entre os amigos residentes em Lisboa e os que cá viviam, sendo assim o seu grande dinamizador em Ponta Delgada. São anos de muitas atividades e realizações e ainda de conversas alongadas entre os sócios e o público, que então ocorria em quantidade, ávido de reflexão e debate sobre a sociedade açoriana, que então dava sinais de desejar uma mudança política ou partidária, tal como acontecia na globalidade do país, que de algum modo, no seu conjunto, se sentia preso no centralismo e na falta de diálogo. Como sempre acontece em momentos iniciais de qualquer movimento, independentemente da sua natureza, política, social, religiosa ou até individual, a união entre os membros, principalmente os mais ativos, sobrepõe-se às diferenças e os momentos são vividos com grande entusiasmo. Foi assim que se consolidaram relações e amizades. Permitiu que eu e muitos outros admirassem ainda mais a cordialidade, a liderança e a profundidade de análise do Dr. Roberto Amaral em temas muito variados, bem como a sua postura calma, mas firme, na organização e moderação dos debates, nem sempre fáceis no controle dos intervenientes mais emotivos, o que então acontecia com alguma frequência. Permitiu igualmente que muitos açorianos tivessem a oportunidade de conviver e debater com personalidades portuguesas, algumas vivendo no estrangeiro, que nos trouxeram novos conhecimentos e abordagens de temas que enriqueciam a nossa visão do mundo e propiciavam uma reflexão mais aprofundada sobre os Açores. Esta era uma sociedade tradicionalmente pouco dada a publicamente expressar as suas opiniões, ou sequer, em alguns casos, a interessar-se pelos temas que, afinal, mais tarde, alguns perceberam, condicionavam e balizavam de sobremaneira as suas vidas. O debate alargou-se a outros pontos do país, em especial a Lisboa, permitindo uma participação mais efetiva de quantos aqui nasceram ou totalmente se interessavam por estas ilhas e pelo seu desenvolvimento.
possibilitou ainda dar alguma visibilidade à especificidade das ilhas, numa época em que as belezas naturais eram pouco conhecidas e valorizadas, como hoje acontece, sendo, pelo contrário, a região notícia quase tão só em momentos difíceis de catástrofes naturais ou como símbolo de pobreza extrema. As exceções circunscreviam-se quase exclusivamente a meios intelectuais e políticos que sempre reconheceram o contributo dos homens e das mulheres destas ilhas nas letras, na política ou outras profissões e atividades a nível nacional e internacional. Se hoje se discute muito a falta de empenhamento, nomeadamente dos mais jovens, em termos de participação política, na época o mesmo acontecia com a generalidade da população, tanto no contexto regional como até nacional, como vários estudos o vieram a comprovar. O percurso de Roberto Amaral vai noutro sentido do da maioria da população açoriana, defendendo desde muito cedo, ainda como estudante universitário, os valores da liberdade e da democracia, integrando então com entusiasmo e determinação os movimentos estudantis dos anos 60, vivência que muito contribuiu para moldar a sua personalidade e visão do mundo, tal como aconteceu a outras personalidades portuguesas que desempenharam cargos e funções de grande importância desde o 25 de abril de 1974, muitos até aos dias de hoje. Nestes já longínquos anos 60, os movimentos sociais adquiriram uma importância de relevo para as mudanças sociais que se fizeram sentir, principalmente a nível internacional, mas com eco em Portugal, e que levaram um interesse científico de grande pujança na academia, da qual podemos sublinhar, a título de exemplo, as obras de Alain Touraine ou Manuel Castells. Apelava a uma nova configuração social, mais solidária e igualitária, que só exemplo a defesa dos direitos sociais da população negra, por exemplo com Martin Luther King nos Estados Unidos, ou os movimentos de defesa das mulheres com o grande desenvolvimento dos movimentos feministas. Apesar das diferenças, tinham a base comum de pretender alterar os valores, a desigualdade, a estratificação social e os modos de vida das respectivas sociedades. Em França, destacam-se os movimentos estudantis de maio de 68, que de algum modo serviram de exemplo aos já existentes na Academia Portuguesa desde o início dos anos 60. Centrados na vida universitária, nos seus arcaicos regulamentos e métodos de aprendizagem, como ponto de partida, pretendiam também mudanças mais vastas na sociedade. Em Portugal, a crise académica de 1962, na qual Roberto Amaral participa na cidade do Porto, e mais tarde a da crise de 1968, são marcas indeléveis no percurso rumo à liberdade alcançada em 1974. Se as opções e ações políticas que sobrelevam a liberdade, a igualdade e a solidariedade, designadamente as associadas aos movimentos que combateram a ditadura em Portugal, não se limitam aos que desde cedo lutaram pela vivência coletiva destes valores, dizem também muito sobre os que o fizeram, com as suas personalidades interventivas e corajosas, que não temeram represálias, que as houve para muitos, nos quais se inclui Dr. Roberto Amaral. Neste contexto, julgo que podemos igualmente fazer referência a um dos seus grandes amigos açorianos, cujo percurso se toca com o Dr. Roberto Amaral em diversos momentos. Falamos do professor Dr. José Medeiros Ferreira, também ele um colaborador ativo da Universidade dos Açores, que infelizmente já não está no nosso convívio, mas cujos ensinamentos estão sempre presentes e que queremos que influenciaram de um modo muito especial a vida de Roberto Amaral e de algumas das opções políticas que tomou. É este o meu entendimento, ainda que nunca antes verbalizado e muito menos confirmado pelos próprios. Tive o privilégio de assistir e participar em alguns convívios, almoços saborosos em termos materiais e intelectuais, e aprender com ambos, ainda que nem sempre estivesse em concordância total, como é natural na vivência democrática. Neste domínio da vivência da cidadania, queremos ser também de sublinhar os trabalhos realizados por Roberto Amaral no âmbito da Convenção da Nova Autonomia,
organizada pelo Partido Socialista logo em 1995-96 e em anos posteriores como forma de divulgação das principais linhas condutoras de uma futura governação. A Roberto Amaral coube a tarefa de coordenador-geral em 95-96 e também em 99-2000, com contributos que se tornaram centrais na componente económica e financeira, que mais tarde terá a oportunidade de colocar em prática enquanto secretário regional da Presidência das Finanças e do Planeamento nos anos de 1996 a 2004, isto é, durante a vigência dos 7º e 8º governos da região autónoma dos Açores. No entanto, a sua atividade política e efetiva inicia-se alguns anos antes, quer como membro eleito da Assembleia Municipal de Ponta Delgada nas eleições autárquicas de 1976, como deputado na Assembleia Regional dos Açores de 1976 a 1984, como independente pelo Partido Socialista, ou ainda como deputado eleito pelo Partido Renovador Democrático, PRD, à Assembleia da República nas eleições de outubro de 1985 pelo Círculo dos Açores, tendo sido eleito vice-presidente da direção do grupo parlamentar. Enquanto governante, nos 7º e 8º governos, acima referidos, detém uma das pastas mais determinantes na ação governativa e será um dos responsáveis centrais por novas opções de desenvolvimento económico e social e pela correspondente sustentabilidade financeira. A tarefa e o modo como foi efetivada, em especial no que respeita à Lei das Finanças Regionais, era e é por si só um fator de reconhecimento coletivo por parte da sociedade açoriana e da sua academia, já que foi um marco importante na defesa da vivência autonómica. Reconhecimento expresso que, no entanto, não se limita aos órgãos regionais, designadamente à Assembleia Legislativa Regional, que em 2015 lhe atribuía a insígnia autonómica de reconhecimento, como nacionais, quando mais recentemente, em 2019, lhe foi conferido pelo Presidente da República o grau de Comendador da Ordem de Mérito. Mérito que também agora deixamos expressar ao homem, ao cidadão, ao político, ao economista, embora não no equilíbrio das importantes tarefas e do que elas representam para todos nós que delas beneficiamos. Como inicialmente referimos, é mais ao jeito da madrinha do que do futuro doutor da Universidade dos Açores. Se conhecemos e reconhecemos a importância dos cargos que desempenhou como economista e gestor, a verdade é que os acompanhamos menos de perto, mas tendo sempre o eco da sua competência. Quando regressa à Ponta Delgada, mais concretamente entre 1971 e 1973, desempenha as funções de secretário técnico da Comissão de Planeamento da Região dos Açores, é a acumulação com a chefia da secção de Economia da Junta Geral do Distrito Autónomo de Ponta Delgada, sendo após o 25 de abril de 1974, vogal da Comissão Administrativa da Junta Geral de Ponta Delgada. Sublinhar nesta época a participação na comissão nomeada pela Junta Regional dos Açores para a elaboração do projeto de Estatutos de Autonomia da Região Autónoma dos Açores. Em 1978 concorre ao Banco de Portugal, o que lhe deu uma experiência acrescida para promover posteriormente diversas reestruturações no setor bancário em situação de dificuldade financeira. Tomamos como exemplo, em 1993, a colaboração na Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo como responsável pelo grupo de trabalho que promoveu e executou a fusão das 7 Caixas Agrícolas dos Açores ou a integração no Conselho de Administração da Caixa Económica Açoriana. Nos últimos anos, em representação da Região Autónoma dos Açores, foi membro do Conselho Consultivo do Banco de Portugal. Além de outras atividades profissionais, desempenhou um papel de relevo na administração de 2 das maiores empresas regionais, como a SATA ou a ETA. Nesta última, de que foi presidente do Conselho de Administração, procede a uma reestruturação interna ao mesmo tempo que intensifica as atividades das empresas que compõem o universo empresarial da mesma, Grupo ETA, EG, Global ETA, Geo Terceira, Solgeo, Segma e Norma Açores.
dá continuidade e intensifica os investimentos em energias renováveis, uma questão central nos nossos dias, e reforça áreas fundamentais, nomeadamente a área comercial, com a missão de melhor servir os clientes, e na introdução de novas tecnologias, com melhorias na eficiência dos serviços. O rigor financeiro, a visão estratégica e a firmeza nas decisões são características que Roberto Amaral colocou também ao serviço deste grupo empresarial, aos quais, não sendo propriamente raras, também não coexistem com grande frequência. Como se pode ler no balanço de 5 anos de atividade constantes no relatório de contas de 2010, e passo a citar, todos os indicadores financeiros expressos através do balanço registaram uma evolução francamente positiva, que vieram dar uma grande visibilidade ao Grupo EDA, colocando entre os grupos empresariais de referência a nível regional e mesmo nacional. Fim de citação. Tivemos ainda o benefício, o gosto de acompanhar mais de perto as suas competências como economista e gestor durante as reuniões do primeiro Conselho Geral da Universidade dos Açores, em especial nas questões financeiras, cujas decisões nem sempre eram fáceis, quer por razões técnicas, digamos assim, de política universitária, como de sobreposição de interesses individuais. No entanto, foi na atividade cívica e política, que muitas vezes é difícil distinguir na vida do Dr. Roberto Amaral, que a nossa partilha foi mais expressiva e regular, como anteriormente referimos e aqui retomamos. Podemos dizer que tanto respeitavam a aspectos regionais, a que já aludimos, como de âmbito nacional e internacional. As questões europeias e o euro foram temas que o Dr. Roberto Amaral deu particular atenção, numa simbiose entre o pensamento e a ação política e a componente económica e financeira que fez plasmar em publicações. Este é um aspecto que configura uma outra vertente da sua prática de cidadania, nem sempre comum a homens cuja vida profissional se pauta fundamentalmente pela ação e tomada de decisões, ainda que sustentadas em muito tempo de estudo e reflexão. E é este aspecto de pendor mais científico e académico que não queremos deixar também de sublinhar hoje na vida do Dr. Roberto Amaral. Faremos 2 breves referências que por si só também dão conta do seu empenhamento e, consequentemente, do reconhecimento social que lhe é devido. Uma primeira constante no livro organizado pelo sociólogo Álvaro Borralho, Revolução e Democracia, 40 anos após abril de 1974, publicado em 2005, em que Roberto Amaral é autor do capítulo Portugal Democrático, a Europa e o Euro. Neste texto analisa e contesta as políticas financeiras da União Europeia durante a crise internacional, de que Portugal foi um alvo bem definido durante o designado período da Troika, o que nem sempre encontrou por parte de muitos economistas, pertencentes a outras escolas de pensamento económico, o mesmo posicionamento, nem a mesma clareza, embora mais tarde aquelas políticas tenham sido alvo de uma crítica mais alargada, ainda que não unânime, naturalmente. Ainda hoje fazem parte do debate político, sustentado em diferentes soluções económicas e financeiras, mas também sociais e até culturais. E passo a citar o que vem no referido artigo. A política da austeridade que tem sido imposta a todos os países da área euro e que o ajustamento dos desequilíbrios é feito por reduções da procura dos salários e do investimento tem originado apenas mais recessão, mais desemprego e custos sociais mais elevados. Os déficits orçamentais continuam elevados e as dívidas públicas, na ausência de crescimento económico, continuam a aumentar, quer em valor absoluto, por acumulação de déficits sucessivos, quer a percentagem do PIB por via do efeito recessivo da economia. Fim de citação. Num outro artigo, de cerca de 40 páginas, intitulado O Desenvolvimento Regional, Equilíbrios e Desigualdades, constante do segundo volume da História dos Açores, do descobrimento do século XX, do descobrimento ao século XX, obra coordenada por Teodoro de Matos, José Guilherme Reis Leite e Avelino Menezes, analisa numa primeira parte, de forma circunstanciada, diversos aspectos económicos e sociais dos Açores no início do período constitucional, começando no ano censitário e
imediatamente anterior, 1970, e anos subsequentes, nomeadamente em 1974 e 75, que vão desde a população, a agricultura e pecuária, a pesca, a indústria, a energia elétrica, o turismo, os transportes e as comunicações, estes associados fundamentalmente às atividades económicas, até outros de cariz mais social, como a saúde e a educação. Temos neste ponto mais introdutório informações e reflexões interligadas de um período fundamental da nossa história recente, a que não são dedicados muitos estudos na historiografia regional. A certo momento mais conclusivo destes anos podemos ler, e passo a citar: toda esta situação económica e social que se vivia nos Açores era percepcionada pelos responsáveis da administração distrital autónoma, que porém não dispunham de meios materiais nem financeiros para os resolver e assim ultrapassar obstáculos e estrangulamentos. E mais à frente, nunca nada se concretizou, precisamente devido à natureza autoritária e centralizadora do regime que eles próprios representavam. Fim de citação. No entanto, é nas páginas seguintes que, de modo aprofundado, nos fala da autonomia constitucional, um novo ciclo na história dos Açores, que ele próprio subdivide em ciclos mais curtos. Em primeiro lugar, no que respeita aos anos que vão de 1977 a 1984, que designa como de, e cito, início de um processo de desenvolvimento qualitativamente diferente, fim de citação, um outro de 1975 a 92, como de, cito, fase de maturidade do modelo autonómico regional, fim de citação, e seguidamente nos anos 93 a 96, e cito, de esgotamento financeiro do modelo de autonomia regional iniciado em 1976. Para um, fim de citação, para um outro com o começo em 1977, 1997, isso é fim definido, como se compreende, e que identifica, e cita, uma nova atitude face às questões políticas e de desenvolvimento. Fim de citação. Aprofunda aspectos tratados nos períodos anteriores, designadamente em termos financeiros e de planos de investimento. Estamos assim, ainda que dito de um modo breve e simplificado, perante um percurso de vida rico em conhecimentos e experiências que são partilhadas não só com os mais próximos, em termos familiares, de amizade, de profissão, mas com a sociedade açoriana em geral, num trabalho permanente da sua defesa e da elevação da sua qualidade de vida. Falo em termos profissionais, como economista e gestor, como político e cidadão empenhado em ações concretas, mas também em conhecimentos escritos do passado recente, que cimentam o futuro que se deseja planear. Relevamos os Açores por ser a sua região, de que esteve sempre mais próximo e a quem dirigiu de modo muito efetivo a sua visão do mundo e os seus valores, já que estes abarcam muito mais do que a ilha e o arquipélago onde nasceu. Estendem-se não só ao país no seu conjunto, como a todas as sociedades, fazendo jus ao entendimento universal e universalista que sempre defendeu e que é o lema da instituição universitária. Contestando a saúde e a ditadura portuguesa nos anos 60, quando o mundo à volta se transformava em ideias e modos de vida e o país era forçado à sua pobreza e ruralidade ancestral do viver habitualmente, lutando pela consolidação da autonomia dos Açores, sem devaneios de identidades providenciais, mas com práticas concretas e sustentadas, os Açores beneficiaram com o trabalho e o empenho da Dr. Roberto Amaral na transformação, ainda que tardia, de uma sociedade que tinha ficado para trás. Tarefa imensa, mas que se considerou possível realizar e que justifica a homenagem hoje prestada pela Universidade dos Açores, atribuindo-lhe o grau de doutor honoris causa. Muito obrigada.
Por proposta do reitor, ouvida a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e em conformidade com o parecer do Conselho Científico da Universidade dos Açores, o magnífico reitor irá agora proceder à atribuição do título de doutor honoris causa ao Dr. Roberto de Sousa Rocha Amaral. Agradeço a presença no palco da Senhora Administradora da Universidade dos Açores, Doutora Cíntia Ricardo Reis Machado. Eu, Gilberta Margarida de Medeiros Pavão Nunes Rocha, pelos méritos já invocados, solicito a atribuição do título de doutor honoris causa pela Universidade dos Açores ao Dr. Roberto de Sousa Rocha Amaral. Pelos méritos invocados, eu, João Luís Roque Batista Gaspar, declaro doutor honoris causa pela Universidade dos Açores o Dr. Roberto de Sousa Rocha Amaral. De seguida, vai proceder-se à assinatura do diploma e à imposição das insígnias doutorais ao novo doutor da Universidade dos Açores. Terá lugar de seguida o discurso do novo doutor honoris causa da Universidade dos Açores, o Dr. Roberto de Sousa Rocha Amaral. Magnífico reitor, Sr. Representante da República na região autónoma dos Açores, Excelência,
Senhores Subsecretários Regional da Presidência, em representação de Sua Excelência o Presidente do Governo Regional dos Açores, Senhor Presidente do Partido Socialista, Senhores Deputados dos Açores da Assembleia da República, Senhor Juiz Conselheiro da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, digníssimas autoridades civis, militares e religiosas, Senhor Presidente do Conselho Geral da Universidade, Senhora Presidente da Direção da Associação Académica da Universidade dos Açores, autoridades académicas, senhores doutores, estudantes, demais trabalhadores da Universidade dos Açores, minhas senhoras e meus senhores. Na hora de a palavra ser minha, apenas me ocorre uma. Obrigado. Obrigado ao magnífico reitor da Universidade dos Açores, professor Dr. João Luís Gaspar, que me convidou para receber este honroso grau académico, atitude para mim de tal modo inesperada que na altura me deixou sem palavras. Obrigado ao Conselho Científico da Universidade dos Açores por ter confirmado tal sugestão e por me aceitar na sua comunidade académica. Obrigado, Sra. Professora Doutora Gilberta Pavão Nunes Rocha, que desde o primeiro momento se prontificou a ser minha madrinha académica em todo este processo. Senti-me lisonjeado pelo destaque que atribuí ao meu trabalho profissional e cívico, mas devo dizer que trabalhar e desenvolver toda esta atividade me deu enorme prazer, já que quase sempre estava em sintonia com os meus sonhos e ideais. Obrigado, Sra. Doutora Berta Rocha, pela dinâmica que consegui transmitir ao meu currículo, que é quase a minha vida. Obrigado a todos os que, direta ou indiretamente, contribuíram para a minha formação académica, ética e cívica, desde os bancos do então Liceu de Ponta Delgada, passando pelas universidades de Lisboa e do Porto, e mesmo pela experiência escusada, aventureira, inoportuna e sem sentido que foi a Guerra Colonial. Foi no final de 1971 que recebi um convite do engenheiro Didato Magalhães de Sousa para trabalhar num projeto novo de planeamento que estava já em curso no país e que iria estender-se aos Açores e à Madeira. Em linhas gerais, o país seria dividido em regiões plano, dotadas de respectivas comissões de planeamento e assistência técnica. Esta nova abordagem aos problemas estruturais ficaria na dependência direta da Presidência do Conselho de Ministros, situação que evidenciava o interesse do Governo no projeto, mas não a sua viabilidade. Foi neste ambiente de dúvidas e algumas incertezas que acabei por aceitar o convite do engenheiro Didato Magalhães. Esta situação de incerteza e insegurança, estamos em meados de 1973, terá levado o engenheiro Didato Magalhães era presidente do Conselho de Administração. O lugar que me convidava a ocupar encontrava-se vago para entrar na apresentação do seu titular. Pela vivência destas novas e singulares experiências, exprimo a minha mais profunda gratidão ao engenheiro Didato Magalhães de Sousa, pessoa de forte personalidade que durante toda a vida lutou pelo desenvolvimento da sua terra, sendo exemplo disso a criação e a reconhecida boa gestão da própria empresa insular de eletricidade, que pode muito bem ser considerado também como sendo o primeiro passo de reestruturação do setor elétrico nos Açores. Descontente com a situação de mal-estar geral que entretanto se instalara na empresa, decorrente de decisões erradas e de comportamentos desconformes, tive conhecimento de que o Banco de Portugal tinha aberto um concurso para a admissão de um técnico na sua direção de Ponta Delgada e concorri a este concurso e fui admitido nos seus quadros no primeiro dia da primavera de 1978. E foi no Banco de Portugal que, a partir de 1978, mantive contacto direto e aprofundado com a situação económica e financeira dos Açores, do país e, já por esta altura, também do relacionamento com a Europa. Estes tempos de trabalho profissional e de reflexão abriram-me novos horizontes de intervenção ao serviço dos Açores. O Banco de Portugal foi a minha casa-mãe, aonde sempre regressava depois de cumpridas as várias missões de interesse público para que era mandatado ou requisitado. Foi também com o Banco de Portugal que mantive um relacionamento especial,
pela circunstância de ter sido membro do seu Conselho Consultivo em representação da região autónoma dos Açores de 1978 até o ano 2020, em que perdi a minha substituição por motivos de saúde. Obrigado ao Banco de Portugal por tudo aquilo que aprendi, não apenas em trabalho cívico de gabinete, mas também pelos contactos que fui desenvolvendo com grandes personalidades que prestigiaram o Banco de Portugal e o país, muitas das quais, infelizmente, já desaparecidas. A par do desempenho profissional, sempre entendi a atividade política como um dever prestado à comunidade. Assim, quando as circunstâncias de cada momento justificavam, envolvia-me no que me parecia ser a melhor forma de servir a minha região e o meu país. Como tal, fui deputado regional e nacional, conheci variadas facetas desta importante atividade e muitos dos seus intervenientes, com quem uma vez mais muito aprendi. Lembro frequentemente de uma frase do Papa Paulo VI que vou citar de memória. O empenhamento político é a maneira mais exigente de praticar a justiça social. E foi certamente com este pensamento presente que dei a minha adesão sem qualquer reserva ao projeto que um grupo de açorianos residentes nos Açores e no continente teve de criar nos Açores uma associação cívica denominada Fórum Açoriano Associação Cívica, que me envolvia ativamente na criação e gestão desta associação, que tinha como principal objetivo a promoção e o debate de temas políticos, económicos, sociais e culturais no quadro da defesa e aprofundamento da democracia, com especial atenção às questões relacionadas com os Açores. E também não tenho hesitado sequer, quando após o grande êxito que foi a realização do colóquio Pensar os Açores hoje, que durante 2 dias consecutivos de debates, no ano de 1995, com sessões de manhã e à tarde, conseguiu manter as salas onde corria o colóquio sempre cheias, tendo aceitado sem reservas o convite do presidente do PS Açores, de Carlos César, para ser o coordenador-geral da Convenção para uma Nova Autonomia. Foi um trabalho exigente, mas que assumi com agrado, bem como o que se lhe seguiu, quando logo após o Partido Socialista ter ganho as eleições regionais realizadas em 3 de outubro de 1996, Carlos César me convidou para ocupar a pasta das Finanças integrada na presidência do Governo. Aqui chegados e definidos que estavam os intervenientes políticos desta fase de governação, necessário se tornava que a definição dos objetivos a prosseguir fosse feita por lei de âmbito nacional, que assegurasse a estabilidade das finanças públicas e garantisse as receitas necessárias ao desenvolvimento económico e social das duas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Admitia-se ainda como possível uma intervenção prévia ao nível da dívida pública das duas regiões, que tinham atingido montantes francamente desproporcionados relativamente ao seu PIB. Esta intervenção foi efetivamente realizada ainda antes da Lei de Finanças Gerais Autónomas, que tem a data de 1998, por forma a permitir que as duas regiões pudessem iniciar uma nova fase de desenvolvimento sem sobrecarga dos encargos gerais no passado. Olhando para este período, que me parece sempre recente, embora já tenham passado um quarto de século, devo agradecer à equipe que integrou esta administração coesa e, remando sempre na mesma direção, conseguiu a grande vitória que foi a aprovação da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. A procura de solução para a constante dependência financeira da República vinha do século XIX, mais concretamente de 1995, quando é reconhecido como sendo legalmente o princípio das regiões autónomas. A procura de solução para a constante dependência financeira da República vinha do século XIX, desculpa. Mas foi neste primeiro governo, esfiado por Carlos César, que se encontrou o ambiente político e as pessoas certas nos lugares certos, que conseguiram fosse finalmente aprovada uma proposta de lei da Lei de Finanças Regionais, capaz de assegurar o equilíbrio financeiro dos orçamentos regionais. Lembro com gratidão o espírito solidário do primeiro-ministro engenheiro António Guterres, conhecedor profundo das realidades económicas da região, o espírito de procura de justiça do então Ministro das Finanças, professor Dr. Sousa Franco, também ele conhecedor da realidade açoriana,
E devo aqui também realçar a importância que teve a decisão de constituição de um grupo de trabalho técnico para elaborar a proposta de lei de finanças regionais, na dependência direta do Ministro das Finanças, e a escolha do seu presidente, o professor Dr. Gilberto Paz Ferreira, profundo conhecedor dos temas das regiões autónomas. De realçar também o forte conteúdo técnico da Secretaria das Finanças, em que destaco as pessoas do Dr. Ageu António Gomes e do Dr. Rogério Matoso como tendo prestado um trabalho excelente. Abro um parênteses para lembrar a aceitação de colaboração com esta equipe técnica do antigo secretário das Finanças, Dr. Walter Furtado, que a meu pedido aceitou integrá-la e a lhe dar o seu contributo e reconhecimento. Ele está aqui presente, muito obrigado. Ainda na sequência deste processo, o meu agradecimento estende-se aos deputados que na altura integravam a Assembleia da República, que souberam encontrar sensibilidade necessária à votação favorável da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Sublinho o especial empenho e zelo e eficiência que o meu amigo já desaparecido, o professor José Medeiros Ferreira, então deputado na Assembleia da República, procurou soluções e consensos entre as diferentes concepções de autonomia para que uma lei de finanças regionais pudesse efetivamente cumprir a sua missão, que é, aliás, o que já vai fazendo há mais de 23 anos. Começara a minha vida, finalmente, em 2005, fui nomeado para presidir ao Conselho de Administração do Grupo EDA, como já foi aqui sublinhado várias na intervenção da minha madrinha da académica. Começar a minha vida profissional como chefe de serviços administrativos e financeiros da empresa de Eletricidade S.A. e fui terminá-la como presidente do Conselho de Administração da EDA. Um vocábulo finalmente, utilizei o vocábulo finalmente, mas ainda me falta referir mais uma experiência de enriquecimento pessoal e partilha de conhecimento. Aconteceu quando voltei à universidade, aqui a esta casa, para onde fui convidado a integrar o Conselho Geral e, posteriormente, até este momento, o Conselho Geral da Fundação Gaspar Frutuoso. Gostei imenso da experiência de voluntariado a que fui chamado e surpreendido com a dinâmica de pensamento do novo espírito da universidade, atento à sociedade e procurando a vila e, com ela, encontrar novos caminhos. Agora sim vou terminar, agradecendo a todos os que comigo caminharam na construção de uma sociedade mais justa. Muito obrigado. Segue-se a leitura do registro de doutoramento pela administradora da Universidade dos Açores. Aos 10 dias do mês de dezembro de 2021, por proposta do reitor e conforme parecer do Conselho Científico da Universidade dos Açores, atribuiu a esta universidade o título de doutor honoris causa em Ciências Sociais ao Dr. Roberto de Sousa Rocha Amaral, tendo a sessão solene de outorga de insígnias doutorais decorrido na aula magna do campus universitário de Ponta Delgada,
na presença de docentes, investigadores, estudantes e outros trabalhadores não docentes e não investigadores da academia, assim como de autoridades civis, militares e religiosas, entre outros convidados. Foi oradora e fez o elogio ao novo doutor, na qualidade de madrinha, a professora doutora Gilberta Margarida Medeiros Pavão Nunes Rocha. Procedeu à outorga das insígnias doutorais em representação da Universidade dos Açores, o seu reitor, professor doutor João Luís Roque Batista Gaspar. No fim da cerimónia, o novo doutor, que passou a integrar o Colégio de Doutores da Universidade dos Açores, proferiu um discurso de agradecimento. Do ato público foi lavada a apresentata, que foi lida e assinada na cerimónia. Segue-se a assinatura da ata pelo magnífico reitor, pelo novo doutor, pela madrinha e pelo presidente do Conselho Científico. Para terminar, vamos assistir a um momento musical oferecido pelo Grupo de Fados da Universidade dos Açores. Os estudantes Rodrigo Santos, solista, Carlos Cabral e Jorge Veríssimo, guitarra portuguesa, e André Paiva, guitarra clássica, vão interpretar os temas Trova do Vento que Passa, com letra de Manuel Alegre e música de António Portugal e Adriano Correia de Oliveira, Feiticeira, de Ângelo de Araújo, e Chamateia, letra de António Melo Sousa e música de Luís Alberto Betancourt.
usassem por uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. Há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. Olá, muito bom dia. Espero que estejam todos bem. Nós somos o Grupo de Fados da Universidade dos Açores, um grupo fundado em 2011 por alunos aqui da casa, e estamos especialmente dedicados a tocar não só o fado de Coimbra, mas também o repertório regional aqui da nossa região. Acabamos de tocar para vós Trova do Vento que Passa, uma música que fala sobre novos tempos e transmite também uma mensagem de esperança. Queremos dedicar esta música especialmente ao Dr. Roberto Amaral, que hoje celebramos o seu honoris causa, e vamos tocar de seguida para vós Feiticeira, uma música especialmente dedicada a todas as lindas donzelas que aqui se encontram. Meu amor, minha linda feiticeira, eu daria a vida inteira por um só beijo dos teus. Oh, meu amor, minha linda feiticeira, eu daria a vida inteira por um só beijo dos teus.
Meu amor, sonho lindo este que eu tive, única esperança que vive na minha alma, solução. Oh, meu amor, sonho lindo este que eu tive, única esperança que vive na minha alma, solução. Do teu amor eu morria de desejo, deste minha vida num beijo e eu vivi para te beijar. Do teu amor eu morria de desejo, deste minha vida num beijo e eu vivi para te beijar. Muito obrigado. E após esta linda balada de Coimbra, vamos tocar para vós um tema bem nosso, bem regional, para vós, Chamateia. Berço que a ilha encerra, bebo as rimas deste canto no mar alto. Nesta terra nada arrasa o meu pranto, mas no terreiro da vida o jantar serve de saia e mesmo a dor mais sentida dá lugar à sapateia. Oh meu banho, chama Rita, meu alento e vai, vou embarcar nesta dança sapateia.
embarcar nesta dança sapateia. Oh meu bem, oh chamarrita, meu alento e vai, vou embarcar nesta dança sapateia. Oh meu bem, sapateia. Oh meu Em nome do magnífico reitor, agradeço este momento de excelência musical e declaro encerrada a sessão. O Dr. Roberto Amaral irá deslocar-se para o exterior do edifício para uma sessão de cumprimentos e fotografias com os interessados, solicitando-se que, em todos os momentos, sejam mantidas as devidas regras de segurança. Também por uma questão de segurança, agradece que os convidados do setor A saiam pelo lado direito da aula magna e os membros da comunidade académica sentados no setor B saiam pelo lado esquerdo, mantendo o devido distanciamento entre si. Obrigada pela vossa presença e votos de umas boas festas a todos.